Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Bem, vamos a isto. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui neste fim de tarde já de verão, não é? E estamos aqui, apesar de tudo está fresco também, portanto estamos muito bem. Obrigada por terem vindo a este Clube dos Poetas Vivos, que é uma parceria, continua a ser uma parceria muito feliz entre a Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional, e que hoje recebe, para grande alegria minha, é sempre uma alegria fazer o clube, mas hoje, enfim, é um formato um bocadinho diferente do que tem sido o formato ao longo dos anos. Já fizemos uma conversa em dezembro e hoje fazemos uma conversa outra vez com vários intervenientes e, no fundo, dizer que estas conversas surgem, no fundo, de uma vontade que eu tive de trazer ao clube assuntos, temas que eu, no fundo, queria conhecer melhor. No fundo é isto, eu queria conhecer melhor e, portanto, aproveitar o clube para convidar pessoas que eu admiro, que acho que vale muito a pena ouvir, para falarem sobre coisas que me parecem prementes e sobre as quais muitas vezes não se fala ou que não têm tanto espaço. Hoje, esse tema é a tradução, sendo que a sessão se chama Poesia e Tradução, mas, enfim, não vamos ficar apegadas e apegados a esse título e, portanto, estamos a falar de tradução de poesia, de tradução de teatro e falaremos, enfim, se calhar até de outras traduções, mas penso que aquilo que é interessante e o que eu gostaria que pudesse ter espaço hoje é esta arte, digamos assim, este exercício de pegar nas palavras de alguém, não é? Que têm uma autoria, que pertence a alguém e ser uma espécie de intermediário para que elas possam chegar a outra pessoa. Muitas das vezes isto pressupõe um contacto com uma língua que não é a nossa, com um universo que não é o nosso, muitas das vezes com valores e com, enfim, universos que estão distantes de nós e, portanto, é sobre tudo isto, sobre esta relação com o outro, com o estrangeiro, enfim, com tudo isso que hoje vamos tentar conversar, é sobre tudo isso. Hoje temos 3 convidados muito especiais e que me deixam muito honrada de os ter aqui. A Regina Guimarães, poeta, tradutora, dramaturga, crítica, argumentista, realizadora, traduziu Corneille, Molière, Musset, Claudel, Sartre, Beckett, Brecht, Sagnay, Sarrazac, poderia ir por aqui fora e nunca mais acabar. E tenho aqui uma última tradução da Regina, que é do Paul Éluard, O Homem Inacabado, que está aqui em cima da mesa, já agora procurem o livro, se puderem. Querida Regina, muito obrigada por estares presente. Daniel Jonas, que também chegou hoje de Porto com a Regina e que é poeta e tradutor, também já passou pelo clube, os 3 convidados já passaram por cá, felizmente, e traduziu Milton, Pirandello, Auden, Berryman, Shakespeare e outros, e que também está aqui, enfim, para falar sobre esta arte de traduzir. E a Margarida Valdegato, poeta, professora e investigadora nas áreas de estudos norte-americanos e tradução literária, traduziu Michaud, Sarraute, Dickens, Poe, Nabokov, Sharon Olds, entre outros, e honra-me também aqui com a sua presença. Hoje, enfim, eu se calhar começava por uma pergunta que é para todos. Eu sou uma leiga, estava a dizer-lhes antes de começarmos, sou uma leiga neste assunto, portanto, quero sobretudo ouvi-los falar, mas as perguntas que tenho têm a ver realmente com uma curiosidade minha, que gosto tanto de poesia, que gosto tanto de teatro e que também me ponho estas questões da autoria, não é? E todas essas características difíceis de deslindar, que é o nosso contacto com a obra de alguém e como é que nós, enfim, o traduzimos noutra coisa, porque trabalhar com um texto para teatro também é isso, quando estamos a criar, por exemplo, também é um bocadinho disso. E algumas destas perguntas, peço-vos desculpa, se forem relativamente ingênuas, mandem-nas para o lado e falem daquilo que vos parecer mais pertinente. Mas começava com... enfim, eu fiz o meu trabalho de casa e deparei-me com esta publicação do Steiner, que se chama Depois de Babel e que sai em 75, sobre linguagem e tradução,
E ao ler essa publicação pareceu-me que havia uma dificuldade do próprio Steiner, e que ele reconhecia, enfim, no meio, digamos assim, de sistematizar o que era isto de traduzir. A que regras obedece, se é que há uma ciência da tradução, uma arte da tradução. E eu gostava de começar por aqui, que talvez seja a parte um bocadinho mais, se calhar, rígida do tema, mas para depois irmos para outros caminhos. Mas começava por aqui e punha esta pergunta, se calhar, à Regina. Começava com a Regina, que está aqui ao meu lado. O que é que tu tens, se é que te apetece, o que é que tens para dizer sobre isto? Eu não tenho nada para dizer que valha para toda a gente. Eu tenho a dizer que só consigo falar da minha prática. Tem uma história, não é? As primeiras coisas que eu traduzi na vida foram traduzidas, tinha uma idade em que não tinha idade para traduzir coisíssima nenhuma, nem sabedoria para tanto. E estive num papel muito engraçado, que é um papel que em França tem o nome de nègre, ou seja, traduzir livros para pessoas que aceitam encomendas de tradução e depois não têm tempo, ou vagar, ou vontade de os traduzir. E vai daí, à conta disso, estávamos nos anos efervescentes do PREC e eu traduzi textos de Marx a partir do francês e do espanhol. Eu nem quero imaginar a cagada que aquilo devia ser. Passado algum tempo, e apesar de precisar daquele dinheiro, tínhamos muito pouco dinheiro, eu e o Sagnai, para comermos sopa e nos alimentarmos e andarmos por aí, eu decidi que aquilo, apesar de tudo, era verdadeiramente insanamente imoral traduzir, quer dizer, aceitar aquele trabalho. E durante muito, muito tempo deixei de traduzir e depois quando voltei a cometer uma tradução, também foi uma situação bastante particular, porque chegou-me às mãos uma tradução que tinha sido feita do Jean-Pierre Sarrazac, que tinha sido feito por alguém no Porto, eu não sei quem é, mas que estava tão má, que mesmo os atores da companhia que se propunham levar à cena aquela peça, perceberam que aquilo não podia ser assim, não era bem possível. Então, eu passei por essa experiência, que é mais ou menos a pior coisa que pode acontecer a um tradutor, que é corrigir a tradução de alguém. Demorou muitíssimo mais tempo a fazer que se eu tivesse de traduzir aquele texto. Mas de alguma forma, essa maneira de retomar contacto com a atividade de traduzir deu-me muita vontade de continuar. Eu cheguei a pensar, é isto que eu quero fazer na vida, eu não quero dar aulas, eu quero estar em casa sossegadinha a traduzir, é isto que eu quero fazer, eu quero estar aqui com a alma desta criatura ao lado que escreveu estas coisas e eu quero estar com esta pessoa, para existir à beira dessa pessoa e tentar defender o melhor que posso e sei na língua de chegada aquilo que ele escreveu. Claro que isto não é assim tão simples, na altura era muito difícil ser tradutor e viver decentemente da tradução, porque os prazos eram mínimos, porque era mal pago, porque muitas vezes não era pago, e portanto eu tive mesmo de desistir dessa coisa, mas ao longo da vida, a partir dessa tradução dessa peça de teatro, fui fazendo traduções para teatro, cada vez mais traduções para teatro, que as pessoas me iam pedindo. E, portanto, foi assim. Portanto, eu não tenho escola absolutamente nenhuma, não sei como é que se ensina a alguém a ser tradutor, não sei mesmo, não é? Sei que quando quis experimentar ter alunos na universidade, me foi dito que eu não tinha competência para ser professora de tradução, portanto, eu fiquei-me com as minhas aulinhas que eu já tinha, portanto, deixei a outros essa função e não sei como é que é eu quis ser, é a mesma coisa que tu perguntares o que é isso da tradução, é a mesma coisa que tu perguntares o que é isso de ser poeta ou é exatamente a mesma coisa. Portanto, há coisas que se ensinam às pessoas, ensina-se a escrever às pessoas, não é? Ensina-se a escrever na língua que é a sua língua materna. Pode-se pedir às pessoas que aperfeiçoem a sua forma de se exprimirem na sua língua materna. Essa é a primeira grande característica de um tradutor. Um tradutor tem que saber escrever. Não pode ser um tipo que está pendurado no texto que foi escrito por alguém para escrever qualquer coisinha porque nunca aprendeu, nunca se preocupou com isso que é com o funcionamento da língua com a qual se exprime. Isso é uma coisa essencial. Mas tirando isso,
E, evidentemente, uma outra coisa que é o conhecimento da língua que se está a traduzir, eu não sei o que é. Não... Mas tu disseste existir à beira de alguém, portanto há qualquer existir coisa à beira que de diz alguém, respeito sim, completamente. É uma vontade de te cruzares com a obra e o universo de outra pessoa. A tradução é aquele momento em que tu percebes para que é que a escrita existe, não é? Esta pessoa que eu não conheço de lado nenhum, que viveu porventura há muitos anos, está aqui à minha beira. Isto atravessou séculos. Isso é a coisa mais exaltante que há na escrita, é eu poder ler coisas que foram escritas pelos gregos, não é? Estávamos há bocado a falar da Antígona, pois, eu gosto muito de poder ler a Antígona. E gosto muito de saber que na Antígona há coisas sobre mim que eu própria não seria capaz de deslindar sozinha. E, portanto, esse é, para mim, o valor da tradução. E por isso é que é muito difícil dizer, porque eu não acredito muito naquela coisa que é muito americana, vamos ensinar as pessoas a serem romancistas ou poetas, não sei o quê. Não quer dizer que as pessoas não tenham que fazer um trabalho para chegarem a seja lá o que for. Agora, essa ideia, não, o que as pessoas têm que querer e têm que aceitar, se estiverem em situação de formação, serem severamente criticadas por aquilo que estão a fazer. É isso que as pessoas têm que aceitar. É fundamentalmente isso. É um trabalho também aí de relação. Daniel, em relação a esta ideia da arte traduzir ou enfim, de haver qualquer tipo de forma de o fazer que pudesse ser sistematizada, tu reveste nesta possibilidade? Bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado, é um prazer estar aqui convosco. O que pressupõe essa pergunta é, eventualmente, a hipótese de haver, como a Regina estava a dizer, lições para a tradução, a forma de alguém poder ensinar a alguém a traduzir. Penso que é isso que está um bocadinho subjacente a essa afirmação. Portanto, a ideia de que há uns determinados passos que devem ser perseguidos com o fito de se conseguir chegar a algum lado mais ou menos ideal. Eu também não saberia, eu creio que não saberia. Há cursos para ensinar as pessoas a traduzir, mas eu creio que não conseguia ter se calhar, o sangue frio de explicar a alguém como é que se traduz. De alguma maneira, todas as coisas que eu fui fazendo e fui traduzindo foi um bocadinho obedecendo a uma política de faro, não direi inspiração, mas o instinto, de alguma maneira. Evidentemente que se tem de ter metodologias e conhecimento linguístico, ou pelo menos ajuda, se bem que haja muitas pessoas que fazem traduções sem ter o conhecimento da língua em si e, portanto, chegam a determinados resultados por interpostas pessoas, por interpostas almas. E, portanto, não sei, há muita gente que tem técnicas e movimentos diferentes. Eu não sabia dizer, não sabia ensinar. Tu agora vais por este caminho e vais chegar a uma boa tradução. Claro que a tradução é ideal, como alguém explicou um dia. Não se ouve bem? Para aproximar, não é? Desculpa, obrigada. Tal como alguém explicou um dia, provavelmente a tradução ideal será aquela pessoa que traduz um texto para outro texto, normalmente nos corredores de onde se ensina a tradução diz o texto de chegada, e o ideal seria que esse texto, uma vez voltado a ser retrovertido ou a ser retraduzido para a língua mãe ou a língua original, deveria, em princípio, dar o próprio texto de que partiu. Portanto, esta seria a sugestão do que seria uma tradução ideal. Imagine-se que alguém está a traduzir a Antígona e eventualmente, o português que traduziu a Antígona é tão extraordinário que um grego ou alguém da língua da altura da Antígona supostamente conseguiria traduzir esse português na perfeição de volta ao texto primacial sem o conhecer. Portanto, isto seria mais ou menos o ideal das coisas. Um ideal inalcançável, obviamente. E não sei se muito interessante.
Olá, boa tarde. Então, em relação ao que a Regina disse e de ter uma alma à beira, é de facto, eu acho que é das razões, porque uma pessoa traduz e ela disse a aproximação à escrita e eu acrescentaria que de facto a tradução, para mim o grande fascínio da tradução é eu poder escrever aquilo que estou a ler e ser paga por isso. O que dá, de facto, a mim, que eu já disse isto noutras conversas, eu cresci com a ideia fixa de que quero ser escritora e aos 13 anos comecei a traduzir e estava no... Estou-me a ouvir bem? Estava noutra terra, vou aproximar. Estava nos Estados Unidos, tinha sido transplantada mais ou menos e era adolescente e sozinha, como também podia ser em Portugal, mas era ali. E de facto eu encontrei a tradução como estratégia de sobrevivência, um bocadinho por acaso, porque eu tinha que aprender francês, porque tinha que voltar para Portugal e íamos ter francês, eu ia estar atrasada, e eu começo a ouvir Jacques Brel e não tinha nada, pronto, e também eram desafios, coisas que me abstraíam de outros problemas, e comecei a traduzir para aprender e comecei também a traduzir do inglês. Lembro-me que era o livro que eu tinha, que era o primeiro capítulo do Out of Africa, e a partir daí, e também não é só isso, foi o facto de ter lá estado a viver e estar a sonhar noutra língua de repente, que eu sempre quis isso, sempre quis conseguir sonhar noutra língua, e acho que isso, não sei se toda a gente quer, porque eu acredito que existe uma espécie de talento, não é talento, é de aptidão. E uma coisa era essa, eu queria saber isso, como é que era a pessoa ter um esquema mental diferente, e para mim é um grande fascínio, é por isso que eu continuo também a aprender línguas, também para não fossilizar no português. E na altura foi um descanso, porque eu pensei, com a minha ideia fixa de eu quero escrever, agora já não preciso de escrever as minhas coisas, eu posso passar a vida a escrever as coisas dos outros. E agora, pronto, deixando a biografia de parte, eu tenho uma responsabilidade aqui, sou a única pessoa que de facto estou nos corredores da tradução e ensino. Por isso é que eu queria deixar-te para o fim com esta pergunta. Ensino disciplinas, desde introdução à tradução inglês-português, tradução literária de licenciatura, tradução literária de mestrado. Eu acho que se aprende imenso, e se calhar a Regina também estava a apontar para aí, apesar de ser uma tarefa menos prazerosa do que nós avançámos ali pelo nosso texto, estarmos a traduzir, acho que se aprende imenso a corrigir as traduções dos outros. E uma das metodologias que eu uso precisamente é os alunos corrigem-se uns aos outros, depois passa por mim, fazem mais um rascunho. Portanto, eu acredito que a prática só se consegue com a prática. E quando eu fui ensinar, eu pensei, eu posso estar aqui a enganar pessoas, não é? Eu não consigo formar, elas vão sair daqui, podem ter, porque depois, lá está, eu acredito no trabalho colaborativo, acho que as pessoas devem ser valorizadas por colaborarem umas com as outras e fazerem as tarefas sem necessariamente chegarem logo ao resultado final. Também acho que é muito... Eu, ao princípio, devo admitir aqui, tinha uma tendência de achar, ok, ainda não consegues funcionar com a língua, não... Eu achava para mim, claro que não dizia isto aos alunos, isso seria demasiado, mesmo assim, cruel, eu às vezes sou. Mas hoje eu acho que, não, as pessoas... Eu tinha esta coisa desde cedo, mas eu não sou um modelo. Acho que as pessoas conseguem aprender se quiserem mesmo. Agora, é preciso ler muito, é preciso ter muita prática e é preciso escrever. Eu, ao princípio, baseava muito em estratégias de tradução e procedimentos, são coisas que existem, estão listadas, nós podemos transferir a classe gramatical de uma palavra, há estratégias que são obrigatórias, eu não posso ter VSO na língua inglesa, por exemplo, ou seja, verbo, sujeito, objeto. Portanto, há coisas que se aprendem e eu também acho que é bom dar isto aos alunos, porque pelo menos há ali uma base científica, senão não há nada. Mas outra coisa que eu comecei a fazer, sobretudo nos níveis mais avançados e onde comecei a sentir melhor e a achar que estavam
que de facto progressos estavam a ser alcançados, foi insistir na escrita. Os meus alunos de mestrado fazem trabalhos de escrita criativa, pronto, a Regina já lá foi também fazer um, e depois traduzem-se uns aos outros e depois é que escolhem textos de outros autores para irem traduzindo e mostrar que de facto são duas tarefas indissociáveis. Aliás, é isso que a tradução faz, a escrita e a leitura não se separam. E eu tenho que, se quero traduzir, é uma forma de escrever, tenho que ir lendo, escrevendo o doutrem. E a coisa boa disto ser colaborativo e deles poderem traduzir uns aos outros também é que está lá o autor mesmo à mão. Também tem esta coisa e do próprio autor ver a distância que vai entre... Porque eu não acredito nada nisto, Daniel, do texto de chegada vai ser igual. Aliás, estava a pensar no atravessar séculos, eu também já disse isto outras vezes, mas continua a ser verdade. Para mim foi um prazer poder ler Camões na tradução de Lenda White. Lenda White, por acaso, até foi meu professor, está editado, meu professor e meu mentor, foi das primeiras pessoas com quem eu ensinei. E ele fez a tradução dos Lusíadas e da Lírica de Camões para a Oxford University Press e para a Carcanet, respectivamente. Claro que o Camões não ia ser igual em português, e ainda bem, porque essa é outra das grandes maravilhas da tradução, é que nós estamos a traduzir para o nosso tempo e podemos ter o mesmo livro, várias leituras, vários tempos. Caso contrário, se a ideia é voltar lá atrás e termos o idêntico, então não há transformação. E a tradução também é transformação, é translação. E de facto, ter Camões tão vivo e tão atual, que foi um trabalho do Landag de 20 anos, aquele encontro com Camões, e tem versos fabulosos como These New Ways of Being Human, para a estranha gente, a estranha usança e outras coisas. Pronto, por agora fica aqui. Eu estava, esta pergunta pode parecer assim um bocadinho, enfim, rígida, como eu dizia, ou até ingênua, mas eu acho que ela é muito importante porque eu acho que a tradução, eu que não é, que trabalho em teatro, maioritariamente, mas que leio bastante de poesia, mas sobretudo em teatro, eu acho que é desconhecida, há um enorme desconhecimento sobre o que é isto de, efetivamente, traduzir a voz de alguém, não é? E tudo que tem que ser preservado dessa voz, mas também tudo o que é do tradutor. E este lugar, ou seja, esta negociação é que me parece muito interessante de tentar aqui, se calhar, dar-lhe um bocadinho de espaço, porque, em contacto com pessoas que traduzem teatro e que vão a ensaios porque têm que ouvir os atores, porque têm que perceber como é que aquela peça vai à cena. Neste caso estou a falar do teatro porque é aquilo que eu conheço melhor. E eu realmente comecei a perceber, quer dizer, há uma dimensão também enormíssima que é a do tradutor, e a tradução da Sofia do Shakespeare será sempre diferente da tradução de outra pessoa, não é? Do Vilas Boas. E aqui, se calhar, eu pegava também no que estavas a dizer, Margarida, acerca, enfim, obviamente, de se poder transmitir uma série de ensinamentos, mas o que é que há de autoria, não é? Porque eu acho que, apesar de tudo, o papel do tradutor muitas vezes não é, se calhar, tão valorizado como deveria ser, quando uma tradução sai cá para fora e nós temos acesso a um autor, finalmente, porque alguém o pôde traduzir e fez esse trabalho gigantesco de minúcia. O que é a autoria, o que é do autor e o que é do tradutor? Isto, enfim, é uma pergunta muito abrangente, mas eu gostava que... O que é do que eu escrevo o que é a autoria da Anabela quando canta o que eu escrevo? É a autoria, não é? Claro. Como é que tu defines isso? Aquilo que é maravilhoso é que na tradução há um paradoxo, é que eu acho que só um tradutor louco é que imagina que essa tradução será definitiva. Que há uma diferença fundamental em relação aos textos que, em princípio, não vão sofrer, aqueles que estamos a traduzir não vão sofrer alteração, mas a gente sabe, quer dizer, eu quando traduzi o Claudel, por exemplo, a Sofia tinha traduzido Claudel, e eu tive críticas nos jornais extraordinárias a dizer, mas como é que alguém alguma vez imagina poder traduzir alguma coisa a seguir à Sofia? Acontece que
As traduções têm um tempo. É que as traduções têm um tempo precisamente porque elas é uma palavra dirigida de outra maneira. E tu que estás no teatro percebes isso de certeza absoluta. Portanto, as traduções têm um tempo, o trabalho do tradutor é humilde, é difícil de se situar, mas é sublime. O que faz a Anabela com aquilo que ele escreve é sublime. É a autoria, exatamente como é sublime a autoria do tradutor. A Anabela é Ana Deus que canta. Portanto, para mim isto é simples, é preciso conjugar, digamos, é preciso conjugar a modéstia com o sublime e é isso que vai dar boas traduções. E eu acho também que as traduções, quando se entra muito... Eu tenho um exemplo que é absolutamente inacreditável. Quando se entra mesmo muito a fundo numa coisa, tu descobres coisas incríveis. Eu, durante anos, ouvi uma canção do Léo Ferré, que é do Aragon. Então, diz. Não, tens que aproximar o micro, desculpa. Durante anos ouvi a canção do Léo Ferré, do Aragon, cantado pelo Ferré, é ainsi que les hommes vivent, et leur baiser les suivent, não é assim, mas pronto, porque eu tenho uma péssima memória. E uma vez o Teatro Nacional São João, para um ensaio, porque isto nem sequer tinha nenhuma glória, pediu-me que eu traduzisse essa canção, porque algum encenador precisava de... E eu, ao traduzir a canção, eu disse, este texto não é feito de um só texto. E disse ao Sagnay, desculpa lá, eu não sou especialista de Aragon, nem sequer sou grande leitora de Aragon, aliás, eu na verdade não gosto muito de Aragon. E assim, o Sagnay, mas isto não é possível, isto não dá. Este refrão não é do mesmo texto que o resto. E eu passei a ouvir aquilo anos a fio. E só ao traduzir é que eu percebi, é mesmo arqueologia, só ao traduzir que eu percebi que realmente o Ferré foi a 2 textos do Aragon, fez um belíssimo refrão, que é lindo de morrer, não é? É assim que os homens vivem e os beijos deles os perseguem, e depois foi buscar outra coisa qualquer, que não tem absolutamente nada a ver, e que é uma história que tem a ver com a guerra, com um bordel, com uma senhora que vai acabar por morrer no bordel, etc. Uma coisa que podia ser escrita pelo Brecht, mas foi escrita pelo Aragon. Mas toda a gente ouve aquilo e acha que aquilo faz todo sentido, e não sei o quê. E só mexendo nas palavras, mexendo na prosódia, mexendo no que está ali, é que tu dizes assim, não. Eu não estou a dizer que nós somos detetives, mas há esse lado. Não estás a dizer, mas estás a dizer um bocadinho. Não, mas é que há esse lado, na língua, nas palavras, percebes que elas não vêm exatamente do mesmo lugar. Neste caso é isso, mas não é isso que tu andas à procura, porque tu não andas em princípio, não tens a duvidar. A duvidar. Não é isso, mas não há problema de duvidar, mas é de não dar como certo nada, não é? Neste caso vai muito longe, porque são 2 textos diferentes, mas não dar como certo nada. Eu aprendi muito nisso, porque conheci um senhor que era escritor e que já não está cá, e que era um homem maravilhoso, que se chamava Robert Pinget, e que é uma personagem menos conhecida, mas não menos talentosa, do Nouveau Roman. E a senhora Robert Pinget tem uma obra um bocado sui generis. São livros que tu podes ler em voz baixa, se conseguires ler em voz baixa, em voz alta. Ou seja, podes ler sem ter que os ler, se conseguires ter a imaginação para os ouvir. Uhum. E todo o trabalho dele é assente nisso. E pronto. E aí a tua competência como tradutor é mesmo posta à prova de uma maneira incrível, porque passa pelo conhecimento da linguagem do cotidiano e mesmo por fenómenos de linguagem que têm a ver com a própria ascendência do autor, que é suíço, não é francês, mas viveu muito tempo em França, e portanto vai buscar coisas aqui, ali e acolá. E portanto, eu sempre que traduzi Pinget, e tive a possibilidade de falar disso com ele, porque ele ainda estava vivo quando eu comecei a traduzir algumas coisas dele, sempre que traduzi Pinget, eu duvidava de tudo, assim, será isto? Será mesmo isto? Ou não será outra coisa? Eu acho que foi a minha grande escola. A grande escola foi duvidar, e pronto, eu estou sempre a pensar nisso, quando traduzo alguma coisa que para mim é importante. Por exemplo, aqui o rapaz Eduardo é um bom exemplo disso.
Eu fiquei a pensar naquela imagem do intérprete, do vocalista que traduz a letra. Não sei se não tenho certeza de concordar com isso, por acaso. Não sei se isso é exatamente semelhante ao fenómeno da tradução. Não sei até que ponto é que há, e haverá de certeza, que dimensão de interpretação é que haverá na tradução que aproxime tanto dessa imagem de alguém que pega em palavras e as lê. É quase como um dizer, um declamador que interpreta o texto, percebes? Não, tenho porque a Anabela transporta para uma outra forma que é música, não é? Isso é uma E tradução. outra pessoa cantaria aquilo de outra maneira. E Outra pessoa cantaria da outra maneira. Mas ela faz uma tradução. Traduzir para música é traduzir. Da mesma maneira que tu podes traduzir da tua própria língua para dentro da tua própria língua. É um dos primeiros exercícios que eu faço com as pessoas que me pedem treinar da tradução. É fazer tradução intralinguística. Sim, não, desculpa. Mas, não, diz. Não há nada Os a dizer. veículos é que me parecem diferentes. Não, pois, mas tudo é diferente, não é? Falar de língua para língua. Se tu tentares traduzir por exemplo, uma cena de um romance para uma cena de teatro, é exatamente o mesmo problema que se coloca. No fundo, não é assim tão diferente. A música será a música será o Manuel de Oliveira faria com a Agostina completamente, mas aí é de uma maneira super perversa que não vamos agora perder tempo com isso, porque o Manuel Oliveira chegou a muitos dos textos do Agostina através de uma pessoa que o ajudava a lê-los e que lhes lia, que lhes fazia um bocadinho a papinha toda. Portanto, é um caso absolutamente inacreditável, ao mesmo tempo de intuição na maneira de agarrar em certos momentos nas coisas da Agostina e ao mesmo tempo de o fazer de uma maneira, aí o papel da intuição é mesmo muito grande, totalmente intuitiva e não por por uma leitura aturada e profunda e não sei o que, com imensos sublinhados e imensas notas de rodapé e de rodamão. Não, é meio outra coisa, mas na verdade sim, claro que sim. Claro que sim. Quando ele consegue fazer, quer dizer, aquilo que nenhum realizador francês conseguiu fazer, que foi criar uma Madame Bovary, isso também diz muito, não é? Quer dizer, que seja cá aqui no meio de Portugal, um gajo do Norte, não tem nada a ver com as maçãs e aquele clima lá da Normandia, e aqueles tempos e os problemas e com os problemas do Flaubert, que é um imenso escritor, obviamente. Quer dizer, como é que este senhor, que é filho de um senhor que era comerciante e que até queria ser ginasta e que até queria ser corredor de automóveis, como é que ele consegue fazer a única adaptação decente da Madame Bovary? É certo, a partir da Agostina, mas ainda assim aquele filme existe e existe de uma maneira absolutamente radical. Quer dizer, a ponto de tu, quando chegas ao fim do filme e a outra senhora dizer isto é qualquer coisa que ele diz, ela diz, isto é isto é o que mais se parece com uma vida. Tu realmente, de facto, foda-se, quer dizer, eu estou a ler, quer dizer, isto é perceber finalmente o Flaubert, não é? Com toda a tristeza imensa que há na obra do Flaubert, com toda a imensa noção do desencontro, do desconchavo, era um homem muito conservador, não é? E, portanto, muito atento a essas questões do desconchavo e do desencontro e de perder tempo com ideais e não sei o quê. Desculpa que eu interrompi-te aqui. Não. Só para perceber está bom para ser interrompido. Se este paralelismo de tradução se poderia fazer com outras, no fundo, com a transposição para qualquer outra expressão artística, era isso, no fundo, isso que eu queria. Concordando em essência com a Regina, continuo a não estar de acordo com ela. Acho que estamos a falar de transposições, de transplantações diferentes e de enxertias diferentes, de mecanismos e veículos diferentes e estamos sempre aí a falar de leituras. Apesar de estar genericamente de acordo que realmente a tradução, de certa maneira, é uma leitura e é uma interpretação. E quando há bocadinho alegavas o papel do detetive,
Sim, há muito quer dizer, também, evidentemente, depende de que tipo de tradução é que estamos a falar. Há traduções que são as chamadas traduções técnicas e, portanto, aí não há detetive nenhum, é apenas um confronto técnico com as coisas, prático, e depois há um confronto mais, uma interação mais, digamos, artística. E aí há outras realidades a funcionar. A realidade do detetive aí é quando tu tens que transladar aquele texto, desculpem a simbologia um bocadinho mais de cemitério, mas a ideia de transladar aquela linguagem que, de um ponto de vista cultural muito específico, para outra realidade eventualmente diferente. Por exemplo, veio-me há bocadinho a ideia, a imagem de num poema haver uma comparação de uma guarda-freio com uma Virgem Maria num tríptico, a conduzir um elétrico, como por exemplo o 28. Agora os guarda-freios e os elétricos têm uma carreira bastante radical porque são atacadas por pessoas com tuk-tuk. Estamos a ver a primeira guerra de veículos não poluentes. Então, esta imagem convertida de uma guarda-freio que é uma virgem no meio de um tríptico, que são os 3 espelhos de um elétrico, pode não ser possível de se conseguir fazer para outra realidade completamente diversa que não tenha veículos elétricos estilo São Francisco ou estilo Lisboa. Quer dizer, é preciso um grande investimento, um grande devaneio, de certa maneira. Para transpor. Como? Para transpor. Para se chegar a essa imagem. Como? Em que meio? Um outro tradutor. Imagina um tradutor não português que queira fazer essa transposição. E, portanto, realmente, muito, em certa medida, o tradutor cai muitas vezes numa hipótese de ser realmente muito inventivo, um criador muito inventivo, e se calhar temos de inaugurar aqui uma espécie de híbrido entre tradutor e autor e chamar-lhe tradautor, não é? E, portanto, pôr aqui uma hipótese de criação dentro da imitação. Mas o que não resolve este problema de uma imagem que tem de ser convertida noutra e que não se conforma necessariamente com um alto grau de invenção. Quais seriam as fronteiras nesse caso? Portanto, as fronteiras da nossa liberdade. Mas sim, muitas vezes na minha própria experiência eu tenho a ideia de que fiz qualquer coisa no texto que estava a traduzir, que é diferente daquilo que aquele próprio texto diz. E isto não é necessariamente trair. Há aquela ideia do tradutor traidor, não é? Margarida, sobre esta questão da liberdade e do tradutor traidor. Eu não sei, há aqui várias ideias que me estão a atravessar. Eu também não comecei com aulas de tradução, portanto, eu sou professora de tradução sem verdadeiramente ter sido aluna, apesar de também isso não ser verdade. Ou seja, eu comecei a traduzir, de facto, um bocadinho intuitivamente. Aprendi imenso com as primeiras pessoas que me corrigiram. Uma delas, Ana Mafalda Telo, revisora da Editorial Notícias, na altura. E depois, quando senti, também queria viver da tradução e ainda hoje quero de vez em quando, e vivi durante alguns momentos da minha vida, e é sempre um equilíbrio instável, mas disso falamos depois. No entanto, quando comecei a pensar, eu quero fazer isto mais a sério, também se calhar preciso de enverdar pela carreira académica para ter mais segurança profissional, se calhar foram as duas coisas juntas, mas não me fez mal, eu acho que me fez bem. Eu fui para o mestrado, fui assistir, eu nem sequer estava inscrita nesse mestrado, fui assistir a aulas de tradução. Isto para dizer o quê? Que uma das primeiras coisas que aprendi era um texto de Theo Hermans que falava do pacto de tradução, tal como existe o pacto
lírica ou pacto da ficção e que, na verdade, baseiam-se todos na mesma frase do Wordsworth, que é a suspensão da descrença. Portanto, a pessoa, durante o tempo que está a ler, suspende o seu ceticismo perante aquilo e acha que está a ler aquilo. Portanto, eu estou a ler Tolstói, não estou a ler o Tradutor de Tolstói. Eu não acredito que seja verdadeiramente assim. Acredito que, e se calhar depende, há várias formas de leitura, porque eu acho que uma das coisas que me atraiu à tradução foi precisamente gostar de notas de rodapé. E gosto que me expliquem que naquele sítio não existe ou seja, um elétrico não existe da mesma maneira, o espelho não reflete da mesma maneira, e é ali que aquilo se passa, e eu gosto de saber o que é que se passa ali. Pedro Taman tem das melhores notas de rodapé da história que eu conheço na tradução portuguesa. Portanto, eu aprendi imenso sobre a cultura francesa com as notas de rodapé de Pedro Taman. E acho que isto também é um trabalho de tradutor. Para dizer o quê? Em relação a essa questão da mudança crítica, da mudança de registros artísticos, vou passar para outro sítio, o intérprete, não é? O cantor ou o ator. Ou Manuel de Oliveira. Eu acho que há semelhanças, sim, mas e acho que é um descanso o tradutor saber que há outras versões que vão surgir depois e que já surgiram antes e que aquilo não é o final. Por outro lado, acho que há de facto uma diferença que é: eu não quero ser a última Madame Bovary. Depois de mim, o dilúvio, não. E eu acho que às vezes um intérprete tem aquela coisa: eu sou, eu quero fazer isto como mais ninguém fez e como mais ninguém fará. Por exemplo, quando um cantor faz um cover, pode ser, isto é uma homenagem, mas pode ser também aquela coisa: isto é um... Eu posso estar a dizer e lá está, acho que há muitas dúvidas neste campo, mas acho que há essa diferença da voz. Virginia Woolf tem esta definição mínima de poesia, que é uma voz a responder a outra voz. Quando eu entro como tradutora, já sou mais uma voz. E se falando, por exemplo, de tradução de poesia, eu acho que tenho até grande ponto a obrigação de tentar que a minha voz não interfira muito. Enquanto uma pessoa que está assumidamente a fazer uma transcriação, que também se pode fazer em tradução, mas então pertence à nossa obra autoral. E eu acho que existe também uma diferença entre autor e tradutor, nem que seja porque o tradutor precisa de ser defendido enquanto tal. Não é dizer, não, o tradutor tem que ser equiparado ao autor. Não, eu gosto muito, o tradutor é um tradutor e eu quero que haja um estatuto para o tradutor. Não quero que o estatuto do tradutor seja a sua autoria. E pronto, eu não sei se me estou a explicar muito bem, mas acho que há essa diferença de querer recuar. Não... querer viver com aquela alma à beira e ser veículo, não é? Mais do que propriamente um outro projetor, não sei. Mas é possível. Sim, esse lugar da sombra, de estar ao lado, não é? Eu gosto de estar ao lado. Também, lá está, também escrevo, também assumo o outro lado, mas gosto daquela coisa muito litoral, lateral, e que é de uma responsabilidade, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade livre, porque sabemos que podemos, não é preciso acertar em todos as coincidências, até o texto ser convertido de volta, etc., porque vai haver mais gente, vai haver outras leituras. Agora, temos esta responsabilidade de não interferir muito no diálogo que já existia quando encontramos aquela obra.
Não sei. Não, eu estava a pensar que de alguma forma, acho que a tradução obedece um bocadinho ao primado dos iogurtes com data de validade. Isso é verdade. Mas podemos sempre querer ser o melhor iogurte no mercado. Por isso é que eu vou ler as traduções anteriores também. Não sou daqueles que dizem, eu não leio o que se fez antes. Não, eu vou ler. Já que me estou a pagar para isto, eu quero tentar reunir o que já houve e chegar um bocadinho mais à frente. Um bocadinho a ideia no fim de um certo filme do Truffaut, estava o par de namorados sentado num banco de jardim e aparece um fulano, um exibicionista, só com uma gabardina e diz, eu sou definitivo. Eu acho que a tradução, de certa maneira, arroga-se esse direito, e arroga-se vem da arrogância. Portanto, eu não tenho bem a certeza que também tínhamos de estar com esse regime cautelar, porque o fenómeno de se traduzir é ele próprio também, de alguma forma, alguma coisa que envolve uma certa arrogância, no certo sentido. Quer dizer, eu estou agora a dialogar com esta pessoa que viveu no século XVII. A Regina falou, é modéstia sublime, não foi? Sim, e portanto, para se dar este salto é preciso ter alguma, ou é preciso ter algum grau de loucura, ou Lata. Alguma lata, sim, alguma audácia. Mas ao mesmo tempo, Daniel, eu acho que na verdade quando tu estás a traduzir tens a sensação, e isso é que é exaltante, de estás a cumprir qualquer coisa que está no coração do texto literário, que é o desejo de leitura, não é? Pronto, que é o desejo que haja muitas leituras. E o tradutor é obreiro disso, pá. É obreiro disso. Está a fazer, se fizer bem o seu trabalho, vai criar mais desejo de leitura. Ou seja, mais desejo de leitura e mais desejo de fazer melhor, obviamente, não é? Quer dizer, é evidente que, pronto, há histórias de traduções que são do Arco da Velha, não é? Como é o caso do Baudelaire, que nem sequer sabia muito inglês e que traduziu o Edgar Allan Poe, e é muito difícil fazer melhor que aquilo, apesar dos erros que lá estão, não é? De erros de tradução, não é? Mas pronto, mas de uma forma geral, quer dizer, o gajo que escreve está à espera de ser lido melhor do que ele próprio se compreende por um gajo qualquer que não sabe onde está, num sítio qualquer, não é? Tem essa força da solidão que procura, que está lançada numa tensão e que essa tensão atravessa o tempo e o espaço. E, portanto, o tradutor insere-se nesta história e isso de uma forma que tu podes achar mais arrogante ou menos arrogante, mas em todo caso cumpre esse desígnio do objeto literário, que é durar e amadurecer e mudar. Que é o que é mais extraordinário, porque evidentemente tu ao leres sei lá, por exemplo, que a Antígona diz sobre os irmãos, tu não consegues, quer dizer, é um bocadinho difícil imaginar que vais pensar que aquilo que ela diz sobre os irmãos para mim é fazer chorar as pedras da calçada, é qualquer coisa que se parece lá com o que os gregos achavam, tendo em conta que a sociedade grega era o que era, com a separação dos homens e das mulheres, etc., essa coisa toda. Mas aquilo que ela diz dos irmãos, que é, os meus irmãos, eu não posso fazer irmãos, eu não posso fabricar irmãos. Eu não posso fabricar irmãos. É uma coisa que eu preciso de ler. Eu precisei de ler aquilo. Agora estamos na porra. Isto é uma saga como outra qualquer. Mas pronto, e o que é formidável é que vamos todos cair ali, outra vez fazer aquela merda. Eu não vou fazer a Antígona, porque eu não leio grego, nem pouco mais ou menos, mas... cumpre esse desígnio de durar e de mudar. Durar na mudança e mudar na duração. É fantástico. Portanto, somos um elo de uma cadeia. É claro que podemos ser um elo com mais panache ou menos panache, mas lá vamos sendo. E isso ajuda a viver. Eu senti isso mesmo imenso no confinamento, que foi a pior altura do mundo para fazer traduções, obviamente, tudo fechado, bibliotecas fechadas, ninguém responde a ninguém, não sei o quê. Eu fiz traduções, mas na verdade, de repente a casa estava cheia de gente, percebes? Estava por causa disso, não é? E isso é uma coisa, acho, inebriante. Por exemplo, em relação ao Paul Éluard,
Sempre achei que ia fazer isto, percebes? Sempre achei que vou trazer as flores do mal. Não vai acontecer nunca, porque nunca vou ter arte para isso, mas pronto. Arte quer dizer, ou seja, uma coisa que eu respeito, eu mesmo, não é? Há muita gente a traduzir as flores do mal que está muito contente com o que fez, mas ele de certeza que não ficaria. Então, este gajo, que eu acho que nesta sua fase de existência tem esta coisa do inacabamento, que é uma coisa tão difícil na poesia. Aceitar isso. E que ao mesmo tempo, ok, vamos dizer, ok, eles eram surrealistas, eram todos malucos. Não é bem assim. Não. Tu vês o que o Breton fazia e tu percebes que não é bem assim. Lês mesmo um gajo como o Benjamin Perret escrevia, não é bem assim, não. E isto aqui, para mim, tem um valor tão grande. É como a história de lá dos chineses que não desenterraram os guerreiros todos. É exatamente a mesma merda. Não desenterrou os guerreiros todos. Deixou qualquer coisa. Por isso é que eu tentei chamar-lhe, o ânimo inacabado está lá no texto dele, não foi só da minha. Mas este inacabamento, que eu acho que é um traço possível da poesia, percebes? E para mim foi uma alegria tão grande fazer isto. É por isso que hoje o dia começou mal com as polémicas tão estúpidas. Isto é, enfim, há muita coisa que se pode dizer sobre a tradução, e, enfim, mas eu gostava de falar só de duas coisas, sem querer fechar muita conversa, mas não posso deixar de falar disto. A Margarida mandou-me um documento que é o Manual Lírico de Tradução, que é uma coisa que está a preparar e que eu não vou aqui, enfim, revelar, não quero ser indiscreta, mas eu li como pude o que me foi enviado, e há uma coisa que está justamente numa espécie de nota de rodapé, em que Anthony Pinn diz que um dos argumentos mais fortes contra a equiparação do autor e do tradutor é que a autoria não concerne apenas a responsabilidade intelectual por aquilo que se escreve, mas também a moral. E eu lembrei-me, não é, assim, no exemplo mais evidente e talvez mais contundente e violento até, por exemplo, a Hitler, não é, obviamente pode-se imputar a responsabilidade de ter escrito o Mein Kampf, mas quem o traduziu não teria essa responsabilidade. Vamos pôr a coisa assim num extremo. E eu gostava um bocadinho porque aqui entram, acho que, várias coisas, não é? Obviamente, uma coisa é o ofício do tradutor, que terá, imagino eu, há coisas que tem que traduzir de que gosta mais e outras menos, mas gostava de perceber se é que é possível sistematizar, assim, numa resposta para aqui, que seja breve, etc., mas que falassem, cada um de vocês, um bocadinho sobre isto, que é onde é que vai. Porque acho que também sobre um ator, não é, ou sobre um cantor se pode falar sobre isso, e eu como intérprete poderia falar sobre isso, não é, de estar em contacto com um texto que tenho que dizer e que me oferece ou seja, eu tenho uma resistência em relação a ele e às vezes tenho que o dizer, e como é que isso depois se opera em mim, e às vezes digo o mesmo, quase sempre. Portanto, gostaria de vos ouvir um bocadinho sobre isto, ou seja, se já tiveram esse contacto com textos que até poderão ter achado repugnantes, ou horrendos, ou difíceis de engolir, e como é que se dá essa negociação, não é? Provavelmente silenciosa, convosco, não é? De voz para voz, mas... Margarida. Eu estava aqui a pensar, mesmo esse argumento da responsabilidade moral, e eu sei que, pronto, fui eu que falei nele, e acho bastante interessante, porque na verdade também há casos na história da tradução em que os tradutores foram perseguidos por terem traduzido algum texto. Aliás, os tradutores do Salman Rushdie nos versículos satânicos, para não irmos muito longe. Porém, realmente isso passa-se e não é muito simpático. Ou seja, eu já traduzi um texto de que não gostei nada, nem me lembro do nome do autor, era na altura em que vivia só a tradução, e era um psicólogo / psicanalista francês que atribuía todas as culpas à mãe. E chama-se, aliás, o livro chama-se A Mãe Galinha, ou qualquer coisa do género.
E eu, à medida que ia traduzindo, cada vez me ia sentindo pior, ainda por cima na altura era jovem mãe, estava a pensar, isto está a perpetuar, nunca mais saímos deste Freud, uma pessoa está aqui, jovem mãe sozinha, 24 horas com uma criança e depois ainda tenho que levar com esta cena toda dos traumas, não dá. E eu pensei seriamente em assinar esse livro com pseudónimo, porque também precisava do dinheiro. Acho que acabou por ser, eu já nem me lembro muito bem, porque recalquei, aliás, tanto que nem me lembro, Charles Raconnier seria, não me lembro muito bem, era do francês, não me lembro muito bem sequer do autor e acho que também não vendeu nada como merecia. Mas é curioso porque precisamos de testemunhos históricos. Isso depois mete numa data de questões. Às vezes há tradução ativista também, não é? E eu acho muito interessante alguns movimentos de tradução ativista, sobretudo quando estão a traduzir grupos ativistas. Agora passou-se isto, eu pedi para os meus alunos de tradução um manual de resiliência ativista contra o burnout, que é feito por um grupo em Barcelona, mas que é em inglês, e eles disseram que gostávamos muito de ter isto traduzido para português. Eu faço isto com os meus alunos, eles têm que fazer exercícios, mas vale fazerem este. E aí eu insisti, ok, vamos lá tirar o género. Vamos lá ver como é que conseguimos tirar o género, que formas é que encontramos de género pronto, tivemos a ver os todos, os eles, tivemos a ver como fazer sem chocar sensibilidades que ainda não estão habituadas a esse tipo de linguagem. É um exercício interessante e é um exercício que, quanto a mim, mas isso depois também é subjetivo, quanto a mim aquele texto pedia. Agora, eu não posso traduzir ativisticamente um texto de um ditador, porque senão vou estar a branquear aquilo. Eu não posso estar a fazer isto com o género que eu fiz com aquele manual. Eu tenho que olhar, por isso é que eu também acho que esta questão da teoria cai logo por terra quando nós começamos a olhar para um tipo de texto. Há sítios onde é legítimo, acho eu, um certo tipo de intervenção e outros em que não. E obviamente que a moral entra, não é? O tradutor do Mein Kampf vai traduzir porquê? Vai traduzir porque se calhar acha que é importante ter aquele testemunho histórico, por mais que aquilo repugne, não sei. E isso também é uma posição ética. Há quem diga, não me quero aproximar daquilo, não quero que isto exista no mundo. Mas também não conseguimos, não sei, agora já estou a divagar. Vou passar ao próximo e não ao mesmo. É o que a tradução faz. Não, nunca me deparei mas é interessante, é um ponto em que eu confesso nunca tinha pensado. E tem razão. Há uma espécie de... como é que se diz waiver? Há uma espécie de agora estava a pensar ao contrário. Há uma espécie de a noção de que eu não sou responsável por o que está aqui dito. Sou apenas um intermediário que vos traz da melhor maneira possível ou mais compreensivelmente aquilo que aqui está escrito. E isso é interessante. Eu tenho normalmente a felicidade de poder trabalhar com textos que ou que me propõem ou que eu escolho e, portanto, este tipo de problema nunca me foi posto. Mas seria um problema interessante de resolver. Não sei como é que eu faria esta opção. Em relação a este exemplo extremo, acho que me absteria de o fazer também, provavelmente. Eu acho que não pode haver pessoa no mundo que pense do mundo tão diferente de mim como o Paul Claudel, mas eu acho que é um imenso escritor. Mas eu não me habilitaria a traduzir as odes ao general Pétain do Claudel, francamente. Quer dizer, porque também eu estou a cantar de alto, obviamente não preciso disso para sobreviver. Mas quer dizer, enquanto há outras coisas que eu também não faço na vida, porque acho que prefiro lavar escadas a fazer certas coisas. E é mesmo isso, há coisas que não quero traduzir, por isso simplesmente não quero. Porque não é que eu acho que, evidentemente que eu não sou responsável por ter escrito aquilo, não é?
Agora, mas quer dizer, eu não quero que aquilo seja, eu quero, dentro do meu pequeníssimo grau de intervenção na vida do mundo, quero que aquilo não circule ou circule o menos possível. E, portanto, aí vou ter... Mas pronto, é evidente que eu cheguei a um ponto em que eu quis, de facto, viver da tradução numa determinada altura da minha vida, com 3 crianças para criar e uma vida complicada, e não é? Epá, foi completamente impossível. Hoje em dia estou numa situação que é completamente privilegiada, porque eu traduzo aquilo que me apetece e traduzo principalmente poesia e teatro, aliás, principalmente poesia, porque é o que me interessa, não é? Pronto. Mas isso não é a situação de um tradutor na sua vida normal, pode ser levado a estar nessa situação. Não sei. Há um problema conexo a esse, que é muito semelhante, que é, quando tu traduzes textos de alguém que ideologicamente tem uma posição muito... mas esse é o caso do Claudel, completamente. Claro. E como o Claudel... o Pound, o Ungaretti, etc. Quer dizer... Sim, não, quer dizer, pronto, vamos por aí fora. Eu, por exemplo, mas há coisas que me custaram imenso traduzir, e pelos vistos agora está traduzido completamente, mas alguém em Serralves teve a ideia peregrina de fazer uma peregrina, não, porque aquilo é uma pessoa muito interessante, fazer uma homenagem ao Guiotá, então comprometeram-se a fazer uma tradução de não sei quantas páginas do Eden, claro que nunca ninguém tinha olhado para aquilo, coisa maravilhosa, porque se tivessem olhado talvez tivessem tido uma ideia um bocadinho diferente, mas pronto, quem é que vão pedir a Regina Guimarães, a desgraçada da Bela, quase que chorava a ler aquela merda, não é? Que aquilo é de uma violência, estás a perceber? Pronto, eu não quero aquilo para a minha vida, estás a perceber? Embora ache que o texto do Guiotá é absolutamente extraordinário. Provavelmente não existe nenhum texto que ponha um gajo tão longe do desejo de fazer guerras como aquele texto. Não é? Mas vives com o escrever aquilo, aquelas violações, enfim, não vale a pena falar disso agora, mas eu aí, por exemplo, foi mesmo porque, pronto, porque eram 15 páginas, porque se fossem 150 eu não conseguia. E atenção, lá está, ao contrário do Claudel, que era um gajo fascista, não é? Pronto, ao contrário do Claudel, o Guiotá não é um fascista, percebes? Mas a maneira que ele tem, percebes, de absorver a realidade na sua escrita, para mim é completamente contrária àquilo que eu desejo da escrita. Pronto. É uma oposição um bocadinho diferente, percebes? É uma oposição um bocadinho diferente. Eu ia propor, quer dizer, se vos apetecer, eu ia fazer isso, mas na verdade depois achei que era mais justo se vocês quiserem fazê-lo, se não faço eu, porque gostava de partilhar, enfim, um breve trecho de cada um, traduzido por cada um. Se tu quiseres ler alguma coisa do Paul Éluard, do Homem... Acho que tu vais ler muito melhor que eu, de certeza absoluta. Da tradução da Regina Guimarães, este Homem Inacabado, de que temos estado a falar, crítica da poesia. Como é óbvio, odeio o reinado dos burgueses, o reinado dos bófias e dos padres, mas ainda odeio mais o homem que não o odeia, como eu odeio, com todas as suas forças. Cuspo na cara do homem insuportavelmente pequenino, que a todos os meus poemas não prefere esta crítica da poesia. Paul Éluard, tradução de Regina Guimarães. Isto não foi muito difícil de traduzir, não é? Continuaremos. Tradução do Daniel Jonas, do Mercador de Veneza. Eu dizia ao Daniel, deve estar farto deste Mercador de Veneza, porque é um texto ainda por cima que eu conheço bem. Esta tradução do Daniel é uma tradução a que eu já fui várias vezes. Bom, vou ler aqui uma parte, isto é teatro, portanto é outra... Não sei se queres ler, Daniel. Okay. Isto foi um bocado... Nós não preparámos, portanto eu estou a surpreendê-los, claro que não lhes apetece muito ler. Cena 3, entram Shylock, Solânio, António e Carcereiro. Shylock. Carcereiro, olho aberto, nada de piedades. Este é o tolo que emprestava dinheiro grátis. Carcereiro, olho aberto. António. Ouve-me, Shylock, quero o vínculo.
não fales contra o meu vínculo. Jurei fazer cumprir a execução do vínculo. Chamaste-me cão, sem causa, sem ter razão, mas já que sou um cão, atenção aos caninos. O Duque far-me-á justiça. E não percebo, ó carcereiro inútil, estas liberdades, andar ele aqui fora, assim, solto a pedido. António, peço-te, deixa-me falar. Shylock, a execução, o vínculo, nem mais um pio. Quero a execução. Não há mais nada a dizer. Não me levam assim, não fazem de mim tolo, de cabeça de abana, manso, suspiroso, submisso a intercessores cristãos. Não me sigas, não quero ouvir. Quero a execução, o meu vínculo. Sai. Solânio, este é de todos o cão mais empedernido que já andou à volta de homens. António, é deixar. Não vou mais atrás dele com preces inúteis. Quer a minha vida, as suas razões são óbvias. Muitas vezes livrei das suas extorsões muitos dos que vinham ter comigo a queixar-se. Vem daí o seu ódio. E continua. E da Margarida Valdegato, Satanás diz, de Sharon Olds. Não podia dizer que tinha saltado daquele autocarro em andamento, com a minha filha nos braços, porque não tive consciência. Acreditei na minha história. Eu caíra, ou o autocarro arrancara comigo com um pé ainda no ar. Não podia lembrar-me do maxilar cerrado, da raiva por ter perdido a paragem, do pulo para o ar, da criança Clara, olhando espantada em roda no ar enquanto eu mergulhava com um joelho sobre a calçada, o esfolava, o torcia, o autocarro derrapando até parar, o motorista saindo de um pulo, a minha filha rindo-se, faz outra vez. Eu nunca o fiz outra vez. Tenho tido muito cuidado. Tenho estado de olho nessa mãe jovem, simpática, que de repente se atirou do veículo em movimento para a rua imóvel, a sua vida nas suas mãos, a vida da sua vida nas suas mãos. Porque acho que é um bocado injusto, este foi um bocado de facto, escolhi um texto do Eloire muito pequenino. Não, é sobretudo, não. Já agora deixa-me. Não me parece boa ideia. Não te parece boa ideia? Mas caramba, esta Regina Guimarães não me deixa... Não. Bela e parecida, de Paul Eluard. Um rosto ao fim do dia, um berço nas folhas mortas do dia, um ramo de chuva nua, todo o sol escondido, toda a fonte das fontes nas profundezas da água, todo o espelho quebrado entre os espelhos, um rosto nas balanças do silêncio, um calhau entre outros calhaus, para as fisgas dos derradeiros alvores do dia, um rosto semelhante a todos os rostos esquecidos. E depois destas leituras, gostava, enfim, de vos perguntar que momento de passagem, de transladação, para usarmos um bocadinho a linguagem de cemitério que o Daniel estava aqui a usar, vos trouxe, porque não deixa de ser, como vocês estavam a dizer, uma exaltação e um prazer enorme. Que momento de tradução vos trouxe maior, se é que é possível isolá-lo, mas que momentos maior riqueza, maior transformação também pessoal, de contacto com aquele texto? Bem, eu posso no meu caso foi o Milton, John Milton, o livro chama-se Paraíso Perdido, mas escolho este porque foi o meu ato, digamos, mais ou menos inaugural, tirando algumas letras de canções, como por exemplo canções de Leonard Cohen, que eu a certa altura andava a cultivar. Portanto, escolhi essa obra em particular
porque é mais ou menos uma espécie de ato inaugural para mim na tradução. Eu queria muito ler aquele livro, aquela obra, e achei que só através de uma espécie de leitura, de uma super leitura, é que eu conseguiria aceder àquela linguagem tão cifrada. E, portanto, foi uma espécie de batalha que eu tive com aquele texto, que durou muito tempo. E se calhar foi aquilo que eu guardo como o início, mais ou menos, dos meus interesses a nível da tradução. E ficou uma ótima arma de defesa pessoal, de arremesso, é um tijolo. Ainda por causa da transladação, e como eu há bocadinho falei de Landeg White, uma das traduções do Landeg tem a ver com aquele verso do Camões: a saudade escreve, eu translado, e o Landeg traduz: the heartbreak writes and I translate. E pronto, e aí podíamos dizer muita coisa, inclusive aquele chavão, a saudade não é traduzível. E eu acho que também aprendo muito com isso, com ler outras traduções. Sobre o meu momento, eu acho que houve tantos até agora. Há uns que são em particular, eu gostei muito que a Teresa tivesse trazido esse livro da Sharon Olds, porque até foram dos meus encontros mais felizes. Autores que eu não conhecia e que me disseram: agora traduz. Ou autores que eu conhecia, que achava que não gostava, ao contrário, pronto, daquele infeliz psicólogo francês, mas, por exemplo, o Michaud é um caso caricato, eu já o contei outras vezes, porque eu tinha visto apenas uma peça de teatro do Senhor, que era uma adaptação teatral do Senhor Plume, não tinha gostado nada daquilo, e quando propuseram traduzir o Michaud, e foi o Francisco Val da Relógio d'Água que me deu algumas experiências interessantes, uma delas foi esta. Era uma seleção extraordinária, como eu vinha verificar depois, que já existia, só tinha que olhar para aquilo, mergulhar e traduzir, uma antologia que eu gosto muito. Mas a minha primeira reação foi: eu não gosto de Michaud. Eu tinha 24 anos. E o Francisco Val disse-me, e eu estou-lhe eternamente grata por isso: Margarida, leve para casa e daqui a uns dias falamos. E eu, de facto, levei e comecei a ler, e foi, pronto, das grandes coisas que também tem a ver com essa humildade, de facto derruba qualquer arrogância de pequenita que diz que não gosto disto ou daquilo. Entretanto, em relação à Sharon Olds, eu não conhecia de todo, foi uma proposta da Antígona, aí sim, agarrou-me logo, e este livro é-me muito caro, porque eu acho que sem ele não tinha lançado o meu primeiro livro de poesia. Precisei desta autorização para escrever. E pronto, e há outras traduções, quase todas têm, muitas delas têm uma história, felizmente. As traduções dos Beats, que foram muito importantes para mim, continuam a ser. E é isto, é de facto um privilégio poder estar próximo de quem esteve tão próximo da raiz da escrita, acho eu. Regina. São muitos momentos, mas pronto. Eu vou selecionar três, um é muito recente. Bom, um mais antigo tem a ver com a tradução do Claudel, vamos voltar ao Claudel, do Anúncio Feito a Maria, de uma cena que eu acho absolutamente maravilhosa, que é a cena da fonte em que a Violaine vai dizer ao seu Jacques que de alguma forma lhe está prometido como marido que está leprosa. E esta coisa acontece em plena SIDA, quando está toda a gente a morrer por todos os lados, e eu estou a traduzir aquela cena, aquilo para mim, eu queria fazer aquela cena como se fosse cristal, de tão belo que aquilo é, tão simples e de tão violento na rejeição do Jacques, quando sabe que a Violaine tem a peste, não é? Ela tem a peste. E
E depois, pronto, esse é muito parecido com isso, no desejo de fazer qualquer coisa de muito cristalino. Há um longo diálogo para a alquimia do Pinget, em que o personagem principal, que se chama Mortain, que aliás está em vários textos, porque ele tem uma espécie de geografia em que os personagens voltam. O Mortain está a dizer como é que quer morrer. E a descrição da morte ideal para ele é uma coisa maravilhosa, que é ser roubado de tudo por todos os meus amigos. E aquilo encontrar as palavras certas para fazer essa coisa cristalina, não é? E não com demasiada Regina Guimarães lá pelo meio. Também foi um desafio incrível, é um texto que eu ainda hoje me obceca, eu sonho com aquilo, sonho comigo a traduzir a porcaria do texto. E depois, recentemente, aconteceu uma coisa absolutamente inacreditável de aceitar fazer uma tradução a partir do inglês, que nem sequer é a língua que eu domino maravilhosamente. Enfim, leio em inglês, mas de uma autora afegã, que foi assassinada pelo marido por ser escritora. Então, no meio da confusão, eu primeiro comecei por dizer que não queria, que não sei o quê, que achava que aquilo era um problema jornalístico, não sei o que mais, mas a dada altura, quando eu tive o texto nas mãos para corrigir a tradução que tinha sido supostamente feita por uma grande tradutora da nossa praça, que traduzia a partir do Dari, eu percebi que essa senhora que tinha sido paga para traduzir aquilo, tinha traduzido a partir do inglês com o Google Translator. Eu pensei assim, foda-se, mas não se pode matar uma mulher 2 vezes, não é possível, isto é demais. Então eu peguei na porcaria daquilo em inglês e traduzi, e eu espero que isso seja publicado, porque acho que apesar de tudo o que é demais é moléstia, e tenho a esperança, obviamente, que haja um tradutor capaz de ler Dari e que traduza a partir do texto original. Mas às vezes é preciso traduzir, mesmo nas piores circunstâncias, e acho que neste caso era o caso, não é? Não, pronto. São 3 meses. Eu nunca passei tanto tempo numa tradução como no texto da Nadia Angelman. Nunca na minha vida. Porque acho que cada palavra que ali está, e é a partir do inglês, eu pesei-a 50 mil vezes na minha cabeça. E é uma senhora que morreu muito nova, morreu com 25 anos, quer dizer, o mundo que nós temos pela frente é esse, não é? Nós deixamos que isto aconteça. E depois deixamos que haja umas pessoas a vender os seus serviços como tradutores que traduzem a partir do Google Translator, que eu também acho uma coisa extraordinária, que isto possa existir, mas existe. Posso só dizer uma coisa? Porque o Daniel lembrou-me por causa do Cohen. Eu traduzi as canções do Cohen e traduzi também o romance, Os Belos Vencidos, que para mim foi maravilhoso. Na altura ainda era a pré-internet, foi das minhas primeiras traduções, e o Cohen foi uma paixão. Eu acho que desde os 15 anos que tenho assim... aliás, tenho um poema que foi rejeitado no DN Jovem, mas que era uma carta ao Leonard Cohen, muito apaixonada, que eu, na verdade, eu sei que ele existe, porque eu, quando acontecem assim coisas más com os meus textos, escondo entre outros livros e depois fico à espera de um dia reencontrar e ver se aquilo é assim tão mau. Mas nunca mais o reencontrei. Entretanto, quando me foi proposto Os Belos Vencidos, ótimo, eu fui para casa, estudei tudo sobre... Para casa não, na verdade fui para a Biblioteca Nacional e estudei tudo sobre os iroqueses, foi difícil e foi interessante. Entretanto, eu já revi essa tradução, deve estar para sair há muito pouco tempo. Quando foi as canções, foi um pesadelo, porque de facto eu não consegui, talvez tenha a ver com a decalagem que eu sinto, a minha falta de ouvido musical, que eu tento compensar com algum ritmo na escrita, mas que não conseguia, estando tão ligada às canções, não fiquei satisfeita. Voltei lá, há uma reedição, ainda não estou satisfeita, e de vez em quando volto lá, que eu acho que também é isso. E eu há pouco tempo, eu escrevi até um texto sobre isso, depois mando ao Daniel, não vos vou amassar, mas para dizer que havia aqui uma canção que era o I Cannot Follow You, eu até trouxe porque estava aqui a Regina e entretanto agora aproveito. Podias ler, Margarida. Podias ler.
O texto é... Não, eu vou só dizer o essencial. Então, I Cannot Follow You tem aqui uma parte que é Sometimes I want you naked, sometimes I want you wild, I need you to carry my children in, I need you to kill a child. E eu, pronto, pelo menos estava a tentar enfiar na música e escrevi, às vezes te quero nua, às vezes te quero crua, quero que tragas meus filhos no ventre, que já não dá, quero que uma criança violentes. Mandei à Regina e a Regina fez, e eu acho que a Regina é assim, tradutora de canções, eu não conheço outra, não, pronto, estou aqui a dar graxa. Às vezes no Te Quero, outras feroz como és, tão prenho de filhos meus que até chacinas bebés. Que é também ir lá ao ponto, ir lá ao rasgo, onde isto fere. E é um privilégio podermos conversar também entre nós. Olha, uma das coisas que eu não devo dizer, que estou muito grata à Margarida, porque foi a primeira pessoa em Portugal que me considerou como tradutora de alguma maneira, porque eu sempre tive um caminho muito solitário. E eu sempre tive muita vontade, embora eu saiba que a tradução é um trabalho solitário, mas sempre tive muita vontade de participar em encontros de tradução, porque se aprendem coisas, não é? Não sei se a tradução colegial é exatamente a estrada de Damasco, mas em todo caso quando as pessoas se juntam para traduzir um texto, descobrem coisas sobre as suas próprias possibilidades e as possibilidades que se abrem. Isso nunca aconteceu, mas foi muito bom tu teres-me levado lá às tuas aulas, embora eu não tenha jeito nenhum para ser professora de coisíssima nenhuma. Foi maravilhoso. Eles, na avaliação final, dizem todos, traga cá a Regina mais vezes. Para o meu amor próprio foi fantástico, porque pronto, ando nisto há muitos anos. São muitos anos a virar frangos e às vezes com situações, olha, com o Claudel, houve um senhor que era eminente crítico de teatro, que conseguiu publicar que a minha tradução não estava bem, porque eu mudava de formas de tratamento, ou seja, ele lia tão bem francês que não tinha percebido que em francês o Claudel muda de formas de tratamento, às vezes trata com voz de majestade e de repente aquilo descamba para tu, e não é evidentemente por acaso, e ele achava que eu coitadinha, não estava mesmo a perceber nada de conjugação e portanto, pronto. A pessoa habilita-se também, tem algumas histórias malucas de recepção de tradução, mas também não vamos perder tempo com isso. Mas muito obrigada, Margarida, mesmo por teres aceito a minha existência, sei lá, dado existência à minha existência. Eu acho que foi uma maravilha, ela agora vai ser convidada permanente. Vocês é que podiam ser convidados permanentes. Estamos mesmo a chegar ao fim. Eu, se calhar, queria só mesmo terminar com uma questão e, assim, uma breve resposta, porque acho que recentemente foi um episódio, enfim, que levantou, e até amigos meus que traduziam, tiveram discussões incansáveis sobre este tema, que é, enfim, quando a tradução depois se começa, obviamente, a encontrar com os estudos pós-colonialistas ou com os estudos de género, ou, enfim, uma série de outras coisas, e começa a haver esta discussão, que aconteceu muito com o caso da Amanda Gorman, poeta americana, não é? Que enfim, que tinha acedido a ser traduzida por uma tradutora, ela é negra, não é? E acede a ser traduzida por uma tradutora branca. E depois, enfim, houve toda uma celeuma à volta disso, saiu bastante nas notícias, não vale a pena estar aqui a descrever o episódio com grande detalhe, porque aquilo que eu gostaria de perguntar é se para vocês faz sentido, ou seja, se isto é uma coisa a ter em conta, ou seja, por exemplo, não é? Eu estou a traduzir uma mulher que fala de questões que estão muito ligadas à experiência enquanto mulher, e no caso do Daniel, quer dizer, isso é uma coisa que lhe é apresentada, se tu poderias traduzir essa mulher, quer dizer, esses limites, como é que vocês veem esses limites e essa discussão? Isto, na verdade, é uma discussão extensíssima, que está a ficar para o fim, se calhar é um bocado injusto, mas acho que não devíamos deixar de passar por ela, porque acho que, na verdade, tem estado bastante na ordem do dia, não é? Não tens que ser o primeiro. Queres que eu vá primeiro? Como já escrevi, já pensei sobre isto.
e já discutimos, mas na verdade para mim é um problema em evolução, não é uma coisa estanque, uma pessoa decida logo, olha, estou deste lado porque acho este argumento muito bom. Há bocado eu tive quase para levantar a questão com a questão da autoria moral. Portanto, se nós vamos considerar que existe uma identificação moral de tradutor com autor, então mulheres traduzem mulheres, índios do Amazonas traduzem índios de outros sítios, mas podem não ser iguais, porque há sempre diferenças, não é? No entanto, havia outra questão, que é a questão da visibilidade, a visibilidade nos lugares de cultura. E a questão da Amanda Gorman e de não se lembrarem de tradutores negros passa um bocadinho por aí, porque a verdade, eu na altura reagi um bocadinho epidermicamente e tenho estado a pensar na questão, que é, uma coisa é, de facto, eu acho que vamos viver num mundo muito pobre quando só pessoas mais ou menos idênticas, puderem traduzir outras idênticas, e até porque lá está, porque se nós conseguirmos fazer a tal distinção entre tradutor e autor, percebemos que o tradutor idealmente tentará ser esse mediador de culturas, esse intercultural que deixa de existir quando tem que haver uma identidade cultural. No entanto, também é verdade que ninguém se vai lembrar de um tradutor negro, se calhar para traduzir Paulo Claudel, ou de uma tradutora negra especificamente, ou de uma tradutora negra que faça spoken word, que foi o caso em Portugal. Na verdade, a Clara Riz, da Casa Fernando Pessoa, também pediu logo, ainda antes de haver a polémica, a Raquel Lima, que também era spoken word negra, para traduzir o poema. E aqui estamos a falar de uma realidade que nem sempre nos apercebemos, que é, de facto, existem pessoas que estão a aceder a locais de cultura e que devem ter espaço para exercerem e de quem as pessoas não se lembram porque estão sempre a pensar nos mesmos. Por isso, por exemplo, eu fui recentemente abordada para traduzir uma autora americana negra e tendo dito nos jornais, porque isto faz-nos refletir também, eu disse às tantas, eu não conheço tradutores negros, devia conhecer mais. Não é verdade, eu tinha uma aluna negra, cabo-verdiana, que estava a traduzir bastante bem, que eu acompanhei sempre. A questão é que eu fazia aquela coisa, não olhar a cores. E agora já não faço tanto, porque acho que as cores têm de ser vistas para as pessoas acederem, tal como o género, tal como, não sei se isto é por um sistema de cotas, porque também nos Estados Unidos existe sistema de cotas e existe bastante discriminação, mas sei que nós temos que ver quais são os novos intervenientes que vêm para os nossos mercados. E por isso, quando me fizeram esta proposta, eu disse, eu conheço uma pessoa que talvez seja capaz de pegar nisso. E a mim me perguntaram, podes, como já és mais experiente, podes tu fazer uma espécie de mentorado, que é uma coisa interessante, não se existe muito em Portugal, mentorado de tradução, estou a fazê-lo. E, portanto, ainda bem que há esta polémica, porque dá resultados positivos, dá movimentos de pensamento e as questões não são assim tão lineares como às vezes parecem, ou tão epidérmicas como nós as tomamos. Sim, a minha posição é muito esta. Em primeiro lugar, o meu elenco de prioridades é que o texto seja bom e que mereça ser traduzido. Às vezes não tenho a certeza se alguns textos merecem ser traduzidos. A segunda prioridade é que o tradutor seja, em princípio, um bom tradutor, independentemente do género, independentemente da raça e do credo. Evidentemente que eu sou amigo desta proposta de que haja paridade e que haja uma espécie de cotas que muitas vezes são pulverizadas, são esquecidas neste meio. E, portanto, deste ponto de vista, este assunto é importante para isso. Mas agora, a propósito disto, ocorreu uma biblioteca José Saramago em Lanzarote. Há uma série de volumes, é extensíssima a biblioteca, é muito grande, e a certa altura vê-se lá ao canto só literatura feminina. O resto é tudo masculino. De um lado, para o outro, e é um canto só a literatura feminina. E isto foi um conselho, foi uma sugestão, foi um pedido de Pilar, que queria que as mulheres, de tal maneira ostracizadas em grande parte da sua atividade literária, cultural e humana,
ocupassem apenas um cantinho daquela biblioteca e continuassem a ser ostracizadas em relação aos amigos masculinos. Eu tenho esta posição... Tu achaste esse cantinho um bocado pequenino? E eu não concordo com esse cantinho. Mas eu pessoalmente acho que as cotas são uma necessidade absoluta e acho que é por aí que temos que ir, porque é preciso, porque não basta dizer que há pessoas, que há por aí pessoas que não são, que não têm o mesmo percurso de vida que nós, ou que não vieram dos mesmos sítios. É preciso que essas pessoas tenham formação, porque, quer dizer, o problema da Amanda Gorman ter que ser traduzido por uma pessoa negra e não sei o quê, é absurdo. Ninguém diz que é preciso um tuberculoso para tocar Schubert e, no entanto, tem tudo a ver. Quer dizer, portanto isto é ridículo. E quer dizer, e acho que a poesia, como dizia o Otávio Paz, todo homem precisa de uma língua estrangeira. Agora, posto isto, existe um problema de pessoas que não chegam sequer ao mercado porque, pela sua origem social, não só porque serem negros, mas e há outras situações, não chegam, e portanto, em relação a isso tem que haver cotas. Cota não é esmola, como diz a cantora brasileira. Cota não é esmola, é uma necessidade absoluta. E é desajeitado, mas como não se consegue fazer de outra maneira, tem que se fazer dessa. Porque também não faz sentido dizer que se entrega um trabalho, quer dizer, não é nenhum favor que tu vais fazer a um autor negro, americano, ou seja lá, ou indiano, ou, não sei, confiar esse trabalho a uma pessoa que tem como única competência ser de uma origem comparável, e que não é comparável, porque depois não é nada comparável. O que é comparável em Portugal à sociedade americana? Não existe. Eu ouço a Amanda Gorman e eu ouço o Walt Whitman. Qual é o gajo que por aí ainda há solta que tem essa vivência? Não há. Portanto, essa coisa das equivalências não existe. Existe é política. E a política é acabar com as desigualdades o mais possível. E a escola tem desistido desse seu desígnio. Isso é absolutamente inaceitável. Aliás, não é só com o problema das populações de origem africana, é com as populações de origem portuguesíssima, mas que não nasceram num berço de ouro. A escola tem que pegar nisso, as mãos nisso, por todos os meios que há, inclusivamente pelas cotas. Acho que sim, acho que tem que ser. E penso que muito rapidamente os resultados estarão à vista. Muito rapidamente. Porque não sejamos paternalistas a achar que não, coitadinhos, não sei o quê. Não, isto aqui não há paternalismos, há abertura de portas, que é uma coisa um bocado diferente, não é? E isso não... Acho mesmo que tem que ser assim. Agora, dizer que tal pessoa tem que ser traduzida, não. A tradução é exatamente uma outra coisa, que é uma aventura de ir ao encontro do Paulo Claudel e das maluqueiras dele, quer dizer, por amor de Deus, não é? Eu nem sou fascista, nem tenho, quer dizer, nem fui embaixo, nem nunca estive no corpo diplomático de lado nenhum, nem nunca vivi no Oriente, nem nada, nem meti a minha irmã num manicômio, quer dizer, pronto, não tenho essa vida, não é? Felizmente, aliás, deixa-se passar, orgulho de não ter essa vida, não ter tido essa vida. Ainda assim, o que ele escreve é extraordinário, em certos momentos. Não tudo, mas muitas coisas que ele escreveu são extraordinárias. Muito obrigada, Regina, Daniel e Margarida, por esta conversa, e obrigada a vocês que estiveram aqui hoje. Nós voltamos em outubro, ficamos com os desenhos que a Regina fez enquanto estávamos a conversar no seu caderno, e com esta conversa muito rica e maravilhosa que sairá em podcast daqui a 2 dias, como tem acontecido sempre. Portanto, se quiserem partilhá-la com alguém, está em podcast e sai no Facebook e no Instagram do Teatro Nacional. E em outubro cá estamos para uma programação com poetas que escrevem canções, letristas. Obrigada e até já. Obrigada.